Os retrocessos da reforma trabalhista são a principal preocupação do movimento sindical. Como a gente tem visto, mesmo antes da reforma entrar em vigor, o que vai acontecer no dia 11 de novembro, os empregadores já querem adotar algumas mudanças. E diante desse quadro, categorias estão conseguindo fechar acordos que garantem direitos. Os metalúrgicos da CUT, por exemplo, aprovaram propostas para renovar a convenção coletiva que assegura reajuste pela inflação, manutenção de todas as cláusulas sociais e uma cláusula de salvaguarda para evitar que algum item da reforma seja aplicado sem negociação. E esse é um dos temas de hoje da nossa conversa com o DIEESE. Quem está aqui hoje para conversar é o Fausto Augusto Júnior, que é da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Boa noite, Thalita. Fausto, os metalúrgicos da CUT podem se considerar vitoriosos com essa negociação que foi feita agora? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma das formas de você enfrentar a reforma. A gente estava vendo na matéria anterior, quer dizer, você fazer um embate no próprio Congresso Nacional é um movimento importante, então a abaixo-assinado é fundamental para isso. A gente viu também a OAB falando, nós vamos ter um embate jurídico muito longo. Agora, o movimento sindical precisa pressionar. Ele pressiona via manifestação, mas também vai reorganizando um pouco a confusão que a reforma vai trazer a partir da negociação coletiva. O que os metalúrgicos fizeram foi conseguir trazer para dentro da sua convenção uma cláusula que diz o seguinte: olha, para você aplicar a reforma trabalhista, você precisa negociar com o sindicato. Isso é um grande avanço, uma vez que uma das coisas que a reforma trabalhista faz é tirar muito a participação do sindicato na negociação coletiva em geral das categorias. Então, para isso, eu diria que a gente está salvaguardando um conjunto de trabalhadores para que, pelo menos, o sindicato possa negociar ponto a ponto do que aquela empresa ou a categoria no geral vai tentar implantar com relação à reforma. A expectativa é que uma cláusula como essa se estenda para outro sindicato ou precisa de um sindicato realmente bastante forte para conseguir uma cláusula dessa? Bem, não é uma cláusula simples, mas o que a gente vai tender a assistir, e é o que nós esperamos, e que inclusive nós estamos dizendo para as empresas, vocês precisam de pacificação nas relações de trabalho, vocês precisam de estabilidade jurídica, e a reforma não desgarante isso. Uma cláusula dessa, para as empresas, é muito importante também, porque ela vai garantir um pouco essa tranquilidade, uma vez que você vai sentar com o sindicato e vai discutir ponto a ponto. A gente ouviu a questão do trabalho intermitente. É possível regular o trabalho intermitente de maneira que ele não seja esse trabalho quase análogo ao escravo que foi falado. É possível disciplinar isso. Se o sindicato participar de uma negociação sobre isso e disciplinar isso de maneira mais razoável, a gente pode ter algo mais decente, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um caminho. Não é só os metalúrgicos que estão fazendo isso, diversas entidades, diversos sindicatos estão caminhando para tentar cláusulas de salvaguarda. Agora, o patronal, por outro lado, precisa compreender a importância dessas cláusulas. E cabe ao sindicato pressionar, né, claro, fazer a sua mobilização para tanto. O governo Temer tem dito que a economia começa a dar sinais de melhora. Falando sobre a taxa Selic, a taxa de juros caiu para 7,5% e o governo Temer tem dito que isso vai fazer com que o emprego aumente. Mas o quadro, no entanto, não é tão positivo assim para o trabalhador, né? Bem, a gente já vem assistindo há algum tempo, né? Quer dizer, a economia aparentemente dá sinais de melhora, a bolsa cresce, a taxa de juros, mas o emprego não sobe. Sim. E a renda não cresce. Esse é um dado. Né? Baixar a taxa de juros sempre é importante. Tá. É importante ter uma taxa de juros cada vez menor. O próprio mercado esperava que a taxa de juros caísse 1%, ela caiu 0,75%, né? Poderia ter caído mais. A inflação está baixa e a gente acredita que isso seja importante para. Não é só importante a queda da taxa de juros para a própria economia, é importante também para as contas do governo. Quanto mais alta a taxa de juros, mais o governo gasta com os encargos da dívida. Então essa é uma questão que está posta. Imaginamos que sim, que a taxa de juros continue caindo. Isso vai ajudar a economia para o ano que vem, com certeza. Mas vamos ter muita coisa no meio desse caminho. O governo quer continuar apresentando as propostas de reforma, está tendo privatização, ou seja, está muito conturbado. O governo acabou de passar por uma disputa dentro do Congresso Nacional, que colocava, inclusive, em risco a própria presidência da República. Então, tem muita coisa acontecendo ainda para você dizer assim, ano que vem tudo será diferente. O que a gente diz é, olha, as coisas estão acontecendo, tem coisas boas, tem coisas ruins. A expectativa é que a taxa continue baixando. A expectativa é que a taxa continue baixando e é razoável que isso aconteça com a inflação baixa. E, ao mesmo tempo, nós vamos caminhar para um ano eleitoral. Governo nenhum gosta de entrar num ano eleitoral com a economia parada. Claro. Então, ele vai fazer isso para a economia voltar a crescer. A outra questão colocada é isso, estão soltando as privatizações.
Privatização, bem ou mal, traz recursos. Você vende o país no presente, você vende o futuro para tentar crescer no presente. É isso que o governo está fazendo. Então você tem elementos desse governo que começam a indicar que ele fará coisas para tentar que a economia cresça o ano que vem. Para quê? Para ele poder ter um impacto eleitoral maior. O problema vai ficar para quem foi eleito a partir de 2019. Fausto, obrigada. Agradeço a sua presença e estamos aqui semana que vem novamente. Isso aí, até semana que vem. Até mais.